Shalom, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Seja bem-vindo a este humilde canal, né? O canal do Racionalismo Racional. Este canal que ensina a verdadeira religião de Deus. E vamos dar continuidade, né? Eu gravei outro vídeo passado e ficamos nessa parte, né? A mensagem das falsas religiões. O que é que as religiões falsas elas anunciam, né? Qual é a sua mensagem, né? Então vamos ver aqui, baseado num estudo racional, né? Com muito raciocínio. E vamos dar um entendimento um pouco nessa história aqui, né? Dando continuidade ao estudo da verdadeira religião de Deus. São tantas as seitas, os cultos, as religiões, as filosofias e os movimentos existentes à face da terra, proclamando cada um deles ser o único verdadeiro caminho em direção a Deus. Como podemos nós decidir qual que está correto ou se de fato o estão todos? Um dos métodos que permite responder a tal questão consiste em clarificar as diferenças superficiais existentes nos ensinamentos dos vários chamamentos para a verdade última, e que, direta ou indiretamente, identifica o objeto central de culto ao nome pela qual são conhecidos. Todas as falsas religiões partilham de um mesmo conceito, base, isto no que respeita a Deus, ou afirma que todos os homens são deuses, ou que determinados homens foram Deus, ou que a natureza é Deus, ou então que Deus não passa de um produto da imaginação humana. Assim sendo, podemos afirmar que a mensagem base das falsas religiões é a de que Deus pode ser adorado na forma de sua criação. Ao conceder à criação ou alguns dos seus aspectos o nome de Deus, as falsas religiões convidam o ser humano a adorá-la. Por exemplo, o profeta Jesus incitou seus seguidores a que adorassem a Deus. Contudo, os que hoje afirmam ser seguidores de Jesus instigam as pessoas a adorarem a Ele, afirmando que Ele é Deus. Buda foi um reformador a quem se deveu a introdução de vários princípios humanistas na religião praticada na Índia. Contudo, ele não afirmou ser Deus e nem sugeriu aos seus seguidores que fizesse dele um objeto de culto. Tal fato não impediu, todavia, que a grande maioria dos atuais budistas existentes fora da Índia o tomassem como Deus e construíssem ídolos de acordo com a sua percepção, perante as quais se prostram. Ao utilizarmos o princípio de identificação do objeto de culto, podemos facilmente detectar as falsas religiões, assim como a natureza fabricada da sua origem, conforme Deus diz no Alcorão, livro sagrado. Não adorais a Ele, mas a nomes que inventastes, vós e os vossos pais, para que o Deus não vos investiu de autoridade alguma. O juízo somente pertence a Deus,
a quem vos ordenou, para que não adorasseis, senão a Ele. Tal é a verdadeira religião, porém, a maioria dos seres humanos o ignoram. Podemos argumentar que todas as religiões ensinam coisas boas. Por que motivo devemos nós preocupar-nos com o que seguimos? A resposta consiste no fato de todas as falsas religiões ensinarem o maior dos pecados, que é a adoração prestada à criação. Este é o maior dos pecados que o ser humano pode cometer, visto contradizer o próprio objetivo pela qual foi criado. A criação do ser humano verificou-se para que este adorasse a Deus somente, conforme o Eterno claramente explica no livro sagrado, o Alcorão. E não criei os engenhos e os humanos senão para me adorarem. Alcorão 5.1, 5.6. Consequentemente, o culto prestado à criação é a base da idolatria, constitui o único pecado verdadeiramente imperdoável. Aquele que morre em tal estado de idolatria determinou que o seu destino na próxima vida. Isto não é uma opinião, mas sim algo revelado por Deus na sua última revelação ao homem. Na verdade, Deus não perdoa que se lhe associe companheiro, mas Ele perdoa tudo, salvo isso a quem Ele quer. Alcorão 4, 48,116. A universalidade das religiões de Deus. Visto as consequências de se seguir uma falsa religião serem tão graves, a verdadeira religião de Deus foi universalmente compreensível e alcançável no passado, e assim deverá permanecer eternamente, de modo a ser compreendida e alcançada por todos aqueles que existem à face da terra. Dito por outras palavras, a verdadeira religião de Deus não pode encontrar-se confiada a um único povo, local ou período histórico. Do mesmo modo, é também ilógico que uma religião imponha condições que nada tem a ver com o relacionamento existente entre Deus e o ser humano, como é o caso do batismo, a crença no homem como Salvador, ou a necessidade de haver intermediários. No princípio base da religião de Deus e na sua definição, a sujeição da vontade pessoal a Deus encontra-se as raízes da universalidade da religião de Deus. Sempre que o ser humano compreende o que Deus é uno e diferente da sua criação, a ele submetendo-se, torna-se um adepto à religião de Deus, de corpo e alma, podendo a sua entrada no paraíso vir a acontecer. Consequentemente, qualquer pessoa, mesmo que se encontre mais remoto dos locais à face da terra, pode tornar-se um adepto da verdadeira religião de Deus, um dos seguidores da religião de Deus. O Islã, bastando para isso rejeitar o culto prestado à criação e aceitar unicamente a Deus. No entanto, há que ter em conta que a sujeição da vontade pessoal a Deus se verifica realmente, é necessário escolher constantemente entre o bem
e o mal. De fato, Deus concedeu ao ser humano não apenas a capacidade de diferenciar o bem do mal, mas também o poder de escolher entre ambos. Essa concessão divina acarreta uma enorme e importante responsabilidade, nomeadamente o fato do ser humano ser responsável pelos seus atos perante a Deus. Assim sendo, o ser humano deve esforçar-se ao máximo de modo a praticar o bem e evitar o mal. Estes conceitos encontram-se assim expressos na última revelação. Na verdade, aqueles que creem no Alcorão e aqueles que são judeus, cristãos e sabeus, enfim, todos aqueles que creem em Deus e no último dia e praticam o bem, terão a sua recompensa no seu Senhor. Nenhum temor existirá neles, nem se afligirão. Alcorão 2:62. Se por alguma razão o ser humano rejeitar a última mensagem, depois deste lhe ter sido claramente explicado, encontra-se em grande perigo. O último dos profetas disse o seguinte: aquele que dentre os cristãos ou judeus ouvir falar em mim, mas recusa afirmar acreditar naquilo que eu transmito, ao parecer nessa situação, encontrar-se-á entre os habitantes do Hades. Reconhecer a Deus. A questão que aqui se coloca é a seguinte: podemos esperar que todos os povos acreditem no Deus único e verdadeiro, tendo em conta os vários meios culturais e sociedades existentes? Para que a pessoa seja responsabilizada pelo culto a prestar ao Deus único e verdadeiro, é necessário que todos os conheçam e tenham acesso ao seu conhecimento. A última revelação ensina que todos os seres humanos têm impresso nas suas almas o reconhecimento do verdadeiro e único Deus, como parte da própria natureza pela qual foram criados. No 7º capítulo do Alcorão, versículos 172 e 173, Deus explica que, quando criou Adão, criou toda a sua descendência, a qual exigiu um juramento dizendo: não sou vosso Senhor? Disseram: sim, nós testemunhamos. Alcorão 7:172. Seguidamente, Deus explicou por que motivo havia exigido a toda a humanidade que testemunhasse ser Ele o seu Criador e o único e verdadeiro Deus, digno de ser adorado. Neste sentido, Deus disse o seguinte: isso para não dizerdes no dia da ressurreição, na verdade, nós não estávamos cientes disto. Alcorão 7:172. Isso significa: nos é impossível afirmar que naquele dia não tínhamos ideia de que Alá é o nosso Senhor e que ninguém nos disse que o deveríamos adorar a Ele somente. O Eterno explicita-o ainda de forma mais concreta. Ou para não dizerdes, na verdade, foram os nossos pais que idolatravam e nós somos só a sua descendência. Após ele, destruir-nos-á, acaso pelo que fizeram aqueles defensores da falsidade? Alcorão 7:173. Assim sendo, toda criança nasce portadora de uma crença natural em Deus e com uma inclinação inata a adorá-lo.
a ele somente. Em árabe, essa crença e inclinação inata tem o nome de Fitrar. O profeta Muhammad refere que Deus disse o seguinte: criei os meus servos dentro da verdadeira religião, contudo, o demônio faz com que eles se afastem. Do mesmo modo, o profeta disse também: toda criança nasce em estado de fitrar. Seguidamente, os pais fazem dele um judeu, um cristão ou um zoroastriano. Se a criança foi deixada, só ele adorará a Deus à sua própria maneira. Contudo, todas as crianças são afetadas pelo meio que as circundam. Assim sendo, do mesmo modo que a criança se submete às leis físicas impostas à natureza por Alá, também a alma se submeterá naturalmente ao fato de que Deus é o seu Senhor e Criador. Todavia, se os pais tentarem obrigá-la a seguir um caminho diferente, verifica-se que, no primeiro estágio da sua vida, a criança não é suficientemente forte para resistir ou opor-se à vontade dos progenitores. Em tais casos, a religião seguida pela criança é aquela em que nasceu e segundo a qual é educada. E até uma determinada etapa da sua vida, Deus não a castigará pela religião professada. Os sinais de Deus. Ao longo da vida de uma pessoa, desde que esta nasce até que falece, são-lhe revelados os sinais do único e verdadeiro Deus, Alá. Deus diz o seguinte no Alcorão: nós mostrar-lhe-emos os nossos sinais em todas as regiões da terra, e neles mesmo até lhes sejam esclarecido que ele, o Alcorão, é a verdade. Alcorão 41, 53. O que a seguir se apresenta constitui um exemplo de como Deus se revelou ao homem através de um sinal, mostrando-lhe o quão errado ele estava ao adorar a um ídolo. Na região a sudeste da selva amazônica, Brasil, América do Sul, uma tribo ergueu uma cabana para hospedar o seu ídolo, Showat, a quem considerava seu Deus supremo de toda a criação. No dia seguinte à construção, um jovem entrou na cabana para homenagear o Deus, enquanto estava prostrado perante aquilo que ele havia ensinado a tratar-se do Criador e sustentáculo do mundo. Um cão velho, purguento e asqueroso entrou na cabana. Tendo o jovem erguido a cabeça, mesmo a tempo de ver urinar sobre o ídolo. Escandalizado, o jovem correu para fora do templo. Contudo, fim da fúria, percebeu que o ídolo não podia ser o Senhor do universo. Deus tem que estar em outro lugar, concluiu ele. Por mais estranho que possa parecer, o fato do cão ter urinado sobre o ídolo foi, para o jovem, um sinal de Deus. O sinal continha a mensagem divina de que aquilo que ele adorava era falso. Consequentemente, a este jovem foi dada a possibilidade de escolher: ou procurava o verdadeiro Deus, ou continuava amaranhado no erro. Alá menciona a busca de Deus empreendida pelo profeta Abraão como exemplo de boa orientação cedida àqueles que seguem os seus sinais. E assim fizemos ver a Abraão o reino dos céus e da terra, para que ele se contasse entre os convictos. Quando a noite o envolveu, viu uma estrela e disse: eis aqui meu Senhor. Porém, quando esta desapareceu, disse: não adoro os que desaparecem.
Quando viu despontar a lua, disse: Eis aqui meu senhor. Porém, quando esta desapareceu, disse: Se o meu senhor não me guia, contar-me-ei entre os extraviados. E quando ouviu desapontar o sol, disse: Eis aqui o meu senhor. Este é o maior. Porém, quando o sol se pôs, disse: O povo meu, na verdade, não faço parte de vossa idolatria. Na verdade, eu dirijo a minha face para quem criou os céus e a terra. Sou monoteísta, Hanif, e não me conto entre os idólatras. Alcorão 6, 75 a 79. Tal como antes referimos, foram vários profetas enviados a todas as nações e tribos, de modo a apoiarem a crença natural do ser humano em Deus e sua inclinação inata para o adorar, e reforçaram a verdade divina contida nos sinais para ele diariamente revelados. Embora o monte dos ensinamentos destes profetas tenha sido distorcido ao longo do tempo, parte dessas mensagens de inspiração divina mantiveram-se incorruptíveis e serviram para orientar a humanidade na escolha entre o bem e o mal. A influência que essas mensagens desempenharam ao longo de várias épocas pode ser observada nos 10 mandamentos da Torá judaica. Mais tarde, adeptos pelos ensinamentos cristãos, assim como na existência de leis contra o assassinato, o roubo e o adultério, presentes em várias sociedades do mundo, antigo e moderno. Como resultado dos sinais de Deus enviados à humanidade, juntamente com as revelações confiadas aos vários profetas, a todo ser humano foi cedida a oportunidade para reconhecer o único e verdadeiro Deus. Consequentemente, a todas as almas é exigido que responda pela sua fé em Deus e a aceitação da sua verdadeira religião, ou seja, o Islã, que significa total submissão a Deus, à vontade de Deus. Conclusão. A apresentação precedente demonstrou como o nome da religião islâmica encerra em si o seu princípio central, ou seja, a submissão a Deus. Revela também que o nome Islã, e segundo as suas escrituras sagradas, não foi escolhida pelo homem, mas sim por Deus. Do mesmo modo, demonstrou-se que apenas o Islã ensina a unicidade de Deus e dos seus atributos, impondo o culto prestado a Deus somente sem a existência de intermediários. Por último, e devido aos sinais revelados por Deus e a inclinação divinamente infundida no ser humano para o adorar, o Islã pode ser alcançado por toda a humanidade, seja em que época for. Resumidamente, o significado do nome Islã: submissão a Deus, o seu reconhecimento fundamental da unicidade de Deus, assim como o fato de ser acessível a todos, independentemente da época em que vivem. Apoiam convincentemente a reivindicação islâmica de que, desde os princípios dos tempos, e não obstante o idioma falado, esta era e continuará a ser a verdadeira religião de Deus. Concluindo, rogamos a Alá, e enaltecido que nos mantenha no caminho certo, para o qual nos orientou, e que nos conceda as suas bênçãos e misericórdia, visto ser Ele o mais misericordioso. Que Alá, Senhor do mundo, dos mundos, seja louvado, e que a paz
e as bênçãos estejam com o profeta Muhammad e com todos os profetas de Deus e seus seguidores. Muito bem, queridos e amados irmãos, viemos aqui à conclusão deste pequeno estudo. A verdadeira religião de Deus, ela está em todo lugar. Aonde há um povo adorando o único e verdadeiro Deus, sem intermediários, e reconhecendo o testemunho de todos os profetas que Deus lá enviou, este sim pertence à verdadeira religião de Deus. Nós estamos aqui a falar de sectarismo religioso, mas uma religião universal, não uma religião fechada, não uma religião que as seitas e heresias pregam por aí. Nós cremos, eu creio, no racionalismo, no monoteísmo racional. Eu creio em um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e nos seus enviados, os profetas, a qual se inclui um dos maiores profetas, Jesus Cristo, aquele que veio há 2000 anos atrás. E o último profeta que Deus enviou, o profeta Muhammad. A paz a todos, que Deus nos abençoe, e Deus nos guie ao verdadeiro caminho, e assim seja, até uma próxima oportunidade. Salam aleikum e até lá.